Nessa aula a gente vai aprender a resolver problemas envolvendo MDC, máximo divisor comum. Para aprender comigo mais essa super dica, fica ligado aí no canal e vem comigo! Fala pessoal, tudo beleza? Galera, como sempre, antes da gente começar, deixa o like nesse vídeo que isso ajuda bastante o prof. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada do conteúdo que eu posto aqui exclusivamente para vocês, beleza? Não esquece também de compartilhar esse vídeo, pessoal. Pega o link do vídeo aí, manda pro amiguinho, coleguinha. Se você é pai ou mãe que vem acompanhando meu trabalho, manda aí para outros pais, grupos de pais aí. Certamente vai ter alguém que possa se interessar pelo meu trabalho e isso vai me ajudar bastante na divulgação aí, beleza? Então agora sim, vamos nessa! Máximo divisor comum, MDC. Você sabe o que é isso? Primeiramente, vamos entender aí o que é o máximo divisor comum, né, galera? Para isso, vamos imaginar aqui dois números quaisquer, que eu vou colocar aqui, tá? 12 e 16. Quaisquer números naturais aí, tá bom, galera? Eu peguei esses dois aqui porque eles são relativamente pequenos e vão facilitar a nossa compreensão aqui, beleza? Então, pessoal, agora vamos imaginar aqui, ó, eu vou pegar primeiramente o 12 e eu vou pensar em um divisor de 12. Vou colocar aqui, por exemplo, o 2, tá? Por que o 2 ele é um divisor de 12? Ora, porque se eu dividir o 12 por 2... o meu resultado vai dar 6, é um número exato, né? Um número natural exato. Então, eu sei que, por causa disso, o 2 ele é divisor do 12, beleza? E da mesma forma, galera, eu sei que o 2 ele também é divisor do 16. Afinal de contas, se eu dividir 16 por 2, o meu resultado vai ser exato, vai dar 8, né? Então, vejam, a partir do momento que o 2 ele é divisor tanto do 12 quanto do 16, eu posso dizer que o 2 ele é um divisor comum ao 12 e o 16, tá? Só que agora vejam, beleza, ele é um divisor comum, mas agora eu não quero mais que o meu número aqui, né, que no caso aqui eu peguei o 2, eu não quero mais que um número qualquer ele seja divisor, ele seja apenas divisor do 12 ou 16. Agora vamos imaginar que eu quero um número que seja o máximo divisor comum entre o 12 e o 16, que seja o maior divisor comum entre o 12 e o 16. Nesse caso, a gente entra aqui, né, no tema aqui da nossa aulinha, que é o máximo divisor comum, beleza? Então, galera, vejam só aqui comigo, né? A gente sabe rapidamente, como se tratam de números aí relativamente pequenos, que o máximo, maior divisor comum entre o 12 e o 16 é 4. Porque não tem nenhum número maior que 4, natural, né? Que eu divida tanto o 12 quanto o 16 e o meu resultado dê exato. Beleza? Então, claro que nesse caso ficou bem fácil, né? Mas beleza, porque aqui são números pequenos. Se eu estivesse trabalhando com números maiores, números grandes, como é que a gente ia fazer aqui daí? Existem algumas técnicas para a gente resolver isso, tá, galera? Eu, particularmente, gosto de usar a fatoração simultânea. Pelo menos aí a técnica que eu passo num primeiro momento para os meus alunos, tá? Então, olha só, 12 e 16 e vamos fatorar os dois ao mesmo tempo aqui, né? Fatoração simultânea, beleza? Vamos começar dividindo aqui daí por 2, né? Sempre fatores primos aqui do lado direito, tá bom? E quando eu estou fazendo o cálculo do MDC por fatoração simultânea, sempre que o fator primo que vem aqui, ele divide todo mundo que está à esquerda dele, esse valor aqui ele ganha um asteriscozinho aqui do lado dele, tá, galera? E vejam, o 12 dividido por 2 fica 6 e o 16 dividido por 2 fica 8. Como o 2 dividiu todo mundo, eu já coloquei o asteriscozinho aqui nele, beleza? Quem não divide todo mundo não ganha um asterisco, tá bom? Agora, seguindo aqui, ó, o 6 e o 8 ainda divide por 2, né? Olha só, 2 fica 3 e fica 4. Asterisco aqui no 2 porque ele dividiu todo mundo. Seguindo aqui daí, dá por 2 ainda, que fica 3 e 2, e dá por 2 que fica 3 e 1. Primeiro, esses dois valores aqui, né, que são 2 ainda, eles não ganharam asterisco porque eles não dividiram todo mundo aqui, no caso que era o 3, né? Então ficaram só os 2 ali. E agora, por fim, quando um dos meus fatores chega a 1, galera, a gente sabe que a nossa fatoração simultânea para cálculo de MDC, ela se encerra. Porque para mim, só o que interessa são esses valores aqui que estão ganhando asterisco, tá? E aqui no caso, como um deles chegou até 1, não vai mais ter nenhum valor aqui, né, que eu coloque, nenhum fator primo que eu coloque aqui, que vai dividir 1. Então, acabou minha fatoração. Agora, eu simplesmente multiplico 2 vezes 2 e eu vou achar o MDC, né? Que, claro, é 4, como nós já havíamos previsto. Então, a gente escreve assim, ó, o MDC entre 12 e 16, ele é igual a 4. Beleza, pessoal? Certo? A gente usa isso, claro, que na maioria dos problemas envolvendo MDC, vão ser valores numéricos um pouco maior. Então, a gente pode utilizar a fatoração simultânea ou alguma outra técnica aí que, de repente, vocês saibam. Beleza?
Tem um macetinho legal também, pessoal, quando a gente está trabalhando com números muito grandes, que a gente pode utilizar, e eu vou mostrar para vocês aqui, já mostrei em outras videoaulas, mas vou mostrar para vocês de novo no final dessa aula, tá? Legal, aprendemos aí, entendemos o conceito do MDC, que é muito importante, né? Aprendemos como calcular, mas agora vem a questão. Como que isso pode ser cobrado num problema, né? Na prova aí? Vamos entender aqui então, galera. Para isso a gente vai pegar esse exemplinho aqui, ó. Tem dois desenhos aqui, tá, galera? Isso aqui é para representar duas ripas, dois pedaços de madeira. Um deles tem 35 metros e o outro tem 42 metros. E agora vejam só a seguinte questão que eu vou colocar aqui pra gente. Eu quero dividir esses dois pedaços de madeira, certo? Quero dividir essas duas ripas aqui em pedaços de mesmo tamanho, certo? Então, quero dividir aqui tanto a ripa de 35 quanto a de 42 metros em pedaços de tamanhos iguais, de modo que cada um desses pedaços tenha o maior tamanho possível. Então, olha só, primeira ideia aqui, né, galera? Para a gente entender aqui, vamos pegar aqui primeiramente essa tábua aqui, essa ripa de 35 metros. Imagine aqui que eu vou dividir ela, tá? Beleza, galera? Vou dividir ela aqui em alguns pedacinhos, certo? E aqui daí vem a seguinte ideia, galera. Se eu não deixei claro que eu quero que tenha algum resto aqui no caso, ou que pode ter algum resto, então já fica subentendido pra gente que não pode haver resto, tá? Eu quero dividir as ripas em tamanhos iguais e não pode sobrar nada. Essa é uma informação que fica subentendida aí pra gente, beleza? Então aqui no caso eu quero dividir as ripas, tanto de 35 metros quanto de 42 metros, em tamanhos iguais e não pode sobrar nada. Para isso, eu sei que o tamanho de cada pedacinho aqui, ele tem que ser um divisor tanto do 35 quanto do 42. Por que isso, né? Porque quando eu dividir esses 35 metros pelo tamanho de cada pedaço, eu sei que a minha divisão ela tem que ser exata. Se ela não for exata, então indica que está sobrando um pedacinho aqui, né? E não pode, conforme a restrição que eu falei para vocês, que fica subentendida. Ou seja, daí, galera, a gente já tira a informação, ó. Daqui a gente já tira a informação de que o tamanho de cada pedaço ele tem que ser um divisor comum de 35 e 42. Só que daí, mais do que isso, eu falei para vocês que eu quero que esse tamanho de cada pedaço ele seja o maior possível. Então, além de ser um divisor comum entre o 35 e o 42, eu quero que ele seja um máximo divisor comum. Nesse caso, tratamos aqui daí de problemas de MDC, né, galera? MDC entre 35 e 42. Aí, claro, né, posso fazer aqui da minha fatoração rapidinho, né? 35 e 42, vamos lá, fatoração simultânea. Primeiro dá por 2, fica 35 e 21. Dá por 2, aqui não dá por 2, claro que não. Dá por 3, né? Que fica 35 e 7. Aqui dá por 5, que fica 7 e 7. E finalmente dá por 7, que agora ganhou um asterisco, né? Fica 1 e 1. Como o único carinha aqui que ganhou asterisco foi o 7, então o meu MDC entre 35 e 42 é 7, né, galera? Vou colocar ali em cima mesmo, ó. O meu MDC aqui entre 35 e 42 é igual a 7. Ou seja, o tamanho de cada pedaço aqui ele é igual a 7 metros, tá, pessoal? Para vocês entenderem aqui daí como é que ficaria essa divisão, ó. Aqui daí a gente tem um esqueminha com uma divisão aqui, com desenho proporcional para vocês entenderem, ó. Aqui daí a gente tem pedacinhos de 7 metros cada, né? Se a gente for contar aqui para cada uma das ripas, ó. Primeiro para a ripa de 35 metros, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, né? E agora para a ripa de 42 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, claro, né? Legal. Só que daí, galera, agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Muitas vezes os problemas que envolvem MDC aí, eles não vêm pedindo, falando desse jeito aqui que eu falei para vocês, né? Ah, eu quero que o tamanho de cada pedaço ele esteja o maior possível. Não, o problema ele pode pedir para vocês o seguinte, eu quero, quando eu dividir essas minhas ripas aqui em tamanhos, em pedaços de certo tamanho, eu quero obter o menor número de pedaços possível. E galera, sempre que aparece aí a palavrinha menor número, tem muita gente que se confunde e acha que é um problema de MMC e não de MDC, mas na verdade ele continua sendo de MDC, tá? E por quê? Agora eu quero que vocês entendam aqui, ó, pessoal. Vamos pensar aqui só na ripa de 35 metros, tá? Para eu obter o menor número de pedaços possível, que aqui no caso são 1, 2, 3, 4, 5, o tamanho de cada pedaço ele tem que ser o maior, galera. Afinal de contas, se eu pegar aqui essa ripa de 35 metros, por exemplo, eu consigo dividir ela aí em tamanhos em pedaços que tem um tamanho de 5 metros, tá? Só que, galera, se eu dividir aqui o 35 por 5, ó, se eu dividir o 35 por 5, isso aqui vai dar 7. E vejam que aqui nesse caso eu obtive 5 pedaços, né? Se eu tivesse pedaços de 5 metros, eu obteria aqui daí 7 pedaços.
E pessoal, o problema ele vai pedir o que para vocês, né, em se tratando desse segundo caso? Ele vai pedir o menor número de pedaços possível, que aqui no caso para a ripa de 35 metros seriam 5 pedaços, né? Então aqui, se eu tivesse pedaços de 5 metros, eu não estaria satisfazendo a minha condição. Claro que os pedaços de 5 metros, eles não satisfariam aqui, né, para a ripa de 42 metros, porque 5 nem é divisor de 42. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte: para eu obter o menor número de pedaços possível, o tamanho de cada pedaço aqui, né, que seria isso aqui, ó, o tamanho dele, tem que ser o maior, tá? E isso aqui pode ser cobrado de vocês na hora da prova, conforme o probleminha que a gente vai ver agora, tá bom, galera? Então, olha só, passei aqui da telinha, pessoal. Nós temos daí esse probleminha lindo aqui que caiu no CPM, na prova aí realizada no ano de 2016 para ingresso de 2017, e foi o problema de número 17. Acompanhe a leitura comigo, saca só. Uma vendedora de salgados recebeu uma encomenda de 150 esfirras, 90 empadas e 60 pastéis, com a seguinte recomendação: os salgados devem ser divididos em quantidades iguais e colocados em caixas de tal modo que em cada caixa exista apenas um tipo de salgados. Então, para que a vendedora economize o máximo na aquisição de caixas, quantos salgados deverão ser colocados em cada caixa? Galera, tem gente que acaba acertando esse problema aí meio que na sorte, mas nem interpreta ele direito, tá? Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, ó. Aqui eles falam, né, economize o máximo na aquisição de caixas. Aí tem gente que já linka a palavrinha máximo com o máximo divisor comum e acertei o problema e maravilha. Legal, você pode até acertar, só que foi meio na sorte, tá? Eu quero mostrar para vocês o que está por trás desse problema aqui, que é um problema bem interessante. Primeiro, galera, saca só, eu tenho aqui 150 esfirras, 90 empadas e 60 pastéis, certo? E eu quero dividir eles aqui em quantidades iguais e colocá-los em caixas de tal modo que em cada caixa exista apenas um tipo de salgados, ou seja, eu não posso misturar os salgados que vão ter em cada caixa, né? Agora vem o segredo, olha só, pessoal, o problema fala que ele quer que a vendedora economize aqui, ó, o máximo, deixa eu pegar outra cor aqui, ó, ele quer que a vendedora economize o máximo na aquisição de caixas. O que significa economizar o máximo na aquisição de caixas, galera? Economizar o máximo na aquisição de caixas indica o menor número de caixas possível, tá? Menor número de caixas, tá bom? Ih, professor, mas daí virou problema de MMC? Era o último caso que eu mostrei para vocês agora, tá, galera? Só que agora pensem comigo, ó. Para eu obter o menor número de caixas possível, eu tenho que dividir os meus salgados, que são 150 esfirras, 90 empadas e 60 pastéis, de modo a obter grupos que tenham o maior número de salgados possível. Afinal de contas, cada grupo vai ficar dentro de uma caixa, certo? Então, aqui nesse caso, ó, se eu tiver o meu número de grupos aí, né, que eu vou dividir aí os meus salgados, de modo a ter o maior número de salgados nesse grupo, eu vou precisar de menos caixas para alocar esses grupos, né? Aqui no caso, por exemplo, ó, para vocês entenderem, vamos imaginar que eu pegue aí pedacinhos aí de pedacinhos não, desculpem, vamos imaginar aí que eu pegue grupinhos de 3 salgados, ó. Eu vou pegar grupinhos de 3 em 3 para as esfirras, certo? Vou pegar grupinhos de 3 em 3 para as empadas e grupinhos de 3 em 3 para os pastéis. É possível? Claro. Esses 3 números aqui, eles são múltiplos de 3. Logo, eu sei que o 3 ele é divisor de todos eles, né? Só que vejam só, pessoal. Se eu pegar grupinhos de 3 em 3, imagina quantas caixas eu vou precisar para alocar 150 esfirras. Imagina quantas caixas eu vou precisar para alocar 90 empadas. Imagina quantas caixas eu vou precisar para colocar, né? Alocar é estranho. Aí imaginem quantas caixas eu vou precisar para colocar 60 pastéis se eu fechar grupinhos de 3 em 3 salgados. Então não é interessante. Muito embora o 3 ele seja um divisor comum aqui entre o 150, o 90 e o 60, ele não é o máximo. Eu tenho que ter o maior número de salgados por caixa para usar o menor número de caixas possíveis. Essa é a ideia, né? Então o que a gente tem que fazer aqui, galera, nada mais é do que o MDC entre 150, 90 e 60. Maravilha? E daí, claro, né? Agora a gente vai ter que usar a fatoração simultânea, mas aqui daí vem um atalhozinho bem legal que eu disse que ia mostrar para vocês lá no comecinho da aula. Vou passar aqui, ó, galera, vamos escrever aqui daí a fatoração simultânea deles, né? 150, 90 e 60. Observem que eles são números relativamente grandes aí, né? Só que, além de ser números grandes, galera, eu já estou observando aqui que esses 3 números aqui, eles são divisíveis por 10. Afinal de contas, todos terminam em 0 aqui, né? Então, em vez de fatorar eles, olha só a malandragem que eu vou fazer.
eu vou dividir esses 3 carinhas aqui por 10, ó, certo? E quando eu divido os 3 por 10, o que que eu tô fazendo, ó? O 150 vira 15, só cortar o zero, né? São números naturais, claro. O 90 vira 9 e o 60 ele vira 6. Olha só que maravilha, galera. E agora eu vou fatorar o 15, o 9 e o 6 e encontrar o MDC deles, que em muitos casos aí, né, dependendo aí do nível do aluno, dá para achar de cabeça até, né? Mas aqui no caso vamos para fatoração para ter mais segurança, ó. Primeiro dá por 2, fica 15, 9, que repete, né, não dá para dividir, e aqui daí fica 3, certo? Agora não dá mais por 2, mas dá por 3, ó, fica 5, 3 e 1, e vem asterisco aqui no 3, um deles já chegou no 1, portanto eu sei que o meu MDC aqui entre 15, 9 e 6 é igual a 3, tá bom? Só que, claro, eu calculei o MDC entre 15, 9 e 6, tá bom, galera? E eu não quero o MDC entre 15, 9 e 6, né? Deixa eu até colocar aqui, né, que é 3. Eu quero o MDC de quem? Do 150, do 90 e do 60. Só que, como, olha só agora a sacada, né? Como para chegar daqui aqui, o que que eu tive que fazer? Eu tive que dividir por 10, então agora eu tenho que fazer o caminho de volta. Eu vou pegar esse MDC aqui e vou multiplicar por 10, que é o caminho inverso, né? E 3 vezes 10, rapidamente, dá quanto isso aqui, galera? Dá 30, né? Então, acabou, pessoal. Então, o MDC aqui, né, é igual a 30. Então, MDC aqui, né? Deixa eu até colocar aqui, né? MDC daí é igual a 30. Agora vamos interpretar esse resultado, pessoal. O que que é esse 30 aqui? O 30 é o maior número de salgados que eu posso colocar por caixa. E claro, conforme a gente viu, né? Se eu consigo colocar o maior número de salgados por caixa, então no final das contas eu vou precisar do menor número de caixas possível. E aqui o problema ele pediu exatamente isso, né? Quantos salgados deverão ser colocados em cada caixa? Resposta aqui dá então, portanto, pra gente, galera, 30, né? Alternativa aqui de letra B, certo? Então, maravilha. Só que agora deixa eu chamar a atenção de mais uma coisinha para vocês que pode acontecer. O problema aqui, em muitas linhas aí, tá? Em vez de pedir o maior número de salgados por caixa, ele pode pedir quantas caixas vão ser necessárias. Nesse caso aqui, para eu calcular o número de caixas, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar as esfirras, que são 150, dividir por 30, eu vou obter o número de caixas que eu tenho para colocar as esfirras, certo? Posso pegar o 90 dividir por 30, aí eu vou ter o número de caixas necessário para colocar aqui daí as empadas, e posso pegar o 60 e dividir por 30 e vou obter aí o número total de caixas para colocar os pastéis, tá? No final eu somo tudo. Outra saída ainda seria somar 150 com 90 com 60 e dividir todo mundo por 30, eu já obtenho o número total de caixas no final. Afinal de contas, todos eles aqui são múltiplos de 30, então 30 é divisor de todos eles. Então eu posso somar tudo e dividir por 30 sem prejuízo algum, eu obteria aí o número de caixas necessárias, tá? Muitos problemas pedem isso, fiquem ligados nisso. Beleza, pessoal? Bom, galera, então, o que eu tinha para passar aí para vocês hoje, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para dar uma força pro prof aí. Beleza, galera? É isso aí, então, pessoal. Valeu, nos vemos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!